Eu sou terceira geração de família de educadores. Trabalhava para as escolas de inglês do meu pai. E aí hoje eu tô focado totalmente no online. Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto por pura malandragem. Nunca se produziu tantos bilionários abaixo de 25 anos de idade. E não corra do Brasil, mas venha em busca de algo novo que você acha que está mais alinhado com o que você quer para você e para sua família. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Management, administrando a sua empresa nos Estados Unidos, onde a gente traz sempre convidados especiais, brasileiros que têm feito a diferença aqui nos Estados Unidos, empreendedores, fazendo negócios, desenvolvendo novas ideias. E hoje, inclusive, eu tenho aqui comigo um convidado super especial, um amigo que eu conheci logo que eu cheguei aqui na Flórida, lá no grupo dos tenistas lá de Celebration, meu grande amigo Fernando Oliveira. Olá. Muito obrigado por você ter aceito meu convite de participar aqui desse bate-papo, dessa iniciativa, vamos dizer, desse projeto. O Management surgiu de uma ideia que eu tive, que é um curso, né? Management é um curso onde eu ensino brasileiros, principalmente, que moram aqui nos Estados Unidos, a como administrar aspectos técnicos, tributáveis, né? Fiscal, contabilidade, desde a abertura até o desenvolvimento, estratégias de crescimento de um negócio. E aí eu pensei, poxa, eu não tenho que ser só a parte teórica, eu tenho que trazer e compartilhar cases práticos. Perfeito. Então eu tive a ideia de criar o podcast e convidar empresários, pessoas de sucesso como você. Obrigado. Eu me sinto aqui honrado por ter aceito o meu convite e vi ele que veio lá, ele mora lá na região de Orlando, veio especialmente para gravar aqui comigo esse podcast. Então, desde já, sinta-se muito bem-vindo, sinta-se acolhido e, mais uma vez, te agradeço por estar aqui hoje. Eu começo sempre, Fernando, pedindo, meio que praxe, os meus convidados para se apresentarem, falar um pouquinho quem é o Fernando Oliveira, da onde que veio, para onde que vai. É isso aí. Brincadeiras à parte, mas Sim. assim, conta um pouquinho do seu background e da onde que, né, a sua origem, conta um pouquinho da sua história e no decorrer a gente vai evoluindo, não tem script, tá? É o que eu sempre falo, Sem dúvida. não tem script. Isso aqui é como se eu e Fernando estivéssemos sentados aí num bar, num restaurante, né, ou numa mesa qualquer de algum local, trocando ideias, só que ao invés da gente estar nesse local fazendo uma conversa privada, a gente está conversando aqui e estamos compartilhando tudo aquilo que a gente está conversando com todos vocês que nos acompanham aqui nessa iniciativa, nesse projeto, nesse podcast. Então vamos lá, Fernando, fala pra gente, fala um pouquinho do Fernando. Vamos lá, pessoal. Bom, prazer estar aqui, Abel, obrigado pelo convite. Eu também te acompanho desde o início meu aqui em Orlando, estou batendo 9 anos agora em agosto, né? E não poderia negar um convite do Abel, né? Então, uma alegria para mim, dirigimos de Orlando, vamos voltar hoje e faria novamente. Logo, acho que você vai participar do nosso lá também, tá? Mas é um prazer estar aqui no Management. Meu nome é Fernando, eu sou terceira geração de família de educadores. Que legal. E eu estou no ramo da educação trabalhando desde 1999, recém-chegado no meu high school americano lá no Brasil. Eu comecei a dar aula de inglês, então trabalhava na empresa do meu pai e em 2005 eu montei a minha primeira empresa. Então a minha história com a educação vem de 99 e minha história com skin in the game, que é empreendendo, pagando preço, pagando, né? Tendo a coragem, botando ali correndo um risco, né, para poder colher os rewards, as recompensas, desde 2005. Começou, então, com educação em 99. Em mas 99. A primeira iniciativa empreendedora, A minha primeira empresa própria foi em 2005. Mas no Brasil. No Brasil. Ok, maravilha. No Brasil. Então, olha só que bacana, nós vamos ter experiências de ser empreendedor lá no Brasil. Exato. E aqui também, que é o objetivo, inclusive, do management. Claro. Fazer essa comparação, porque é diferente, né? Mas é muito. Nós vamos ter tempo. Continua contando sua história aí que... O jogo é o mesmo, só que mudam as regras. Então, o que você faz aqui, o empreendedor que é inteligente, ele vai ver que, poxa, eu preciso conhecer as regras. E aí, o que você faz é colocar o parâmetro errado que ele tem, ou o parâmetro nenhum que ele tem,
você traz um parâmetro para ele poder seguir e começar a jogar um jogo seguindo as regras locais. Maravilha. Então, E o Fernando é da onde lá do Brasil? Eu sou de Bauru, São Paulo. Bauru, interior de São Paulo? Interior de São Paulo, 300 Maravilha. quilômetros de São Paulo. E é uma cidade linda, maravilhosa, mas como filhos de pais separados, né? Eu tenho família lá ainda, mas eu morei muito pouco lá. Então saiu jovem Saí jovem, saí neném de lá. E aí, caramba, neném. Então, neném. Quer dizer, só um nasceu? Ano, só nasci lá. Okay. E aí depois eu morei com os meus avós maternos e paternos, entre São Paulo capital, Itapuí, uma cidadezinha pequenininha, as Mas margens... tudo no estado de São Paulo? Tudo no estado de São Paulo. Okay. Itapuí é uma cidade pequenininha à beira do rio Tietê, que é uma área navegável, limpinha, muito bonitinha lá. Mas nasci em Bauru, fui criado em tudo na São Paulo. Com 13, 14 anos, eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Morei com 13 para 14. Aí morei lá 4 anos, 3 anos e pouco. Aí vim estudar aqui nos Estados Unidos. Tive essa oportunidade de fazer meu último ano de high school aqui. Aqui? Em que cidade, Fernando? Texas. No Fiz Texas. em Arlington. Ok. Na verdade, eu morei... Dallas é a cidade mais conhecida, mas Dallas é uma das menores cidades da Metroplex, né? Que é um conjunto de 32 municípios lá. E eu, na época, estava num município novo, chamava Mansfield. Então, eu acabei meu último ano de high school lá. Que bacana. Então, isso foi que ano, Fernando? 98 para 99. 98. Eu não conheço o Texas, né? Tipo, é muito legal. Eu gosto, viu? Legal. Tem que marcar de lá. Nunca tive a oportunidade ainda de visitar o Texas. E tem uma comunidade brasileira já mais densa lá. Na época que eu fui, não tinha tanto, mas hoje já tem lá. Já tem, né? Já tem. Falam muito de Austin, né? Também diz Austin é a capital. É a capital política, mas Dallas é a capital financeira, né? Ah, maravilha. Houston é lindo também. E é um estado grande o Texas, enorme, né, Fernando? Enorme. Grande. Tudo no Texas é grande. É igual Itu, no interior de São Paulo. Tudo lá é exagerado. Não, lá tá a maior arena de rodeio coberta com ar-condicionado do mundo. E agora você comentando, me veio à mente que você é natural de Bauru. Sim. E lembra do sanduíche Bauru? Tem alguma coisa a ver com essa cidade? Tudo foi feito lá. Ah, então eu não sabia disso. Aí me veio à mente, vou perguntar. Foi feito lá. E o original Bauru ele é feito de rosbife, né? Legal. Aí ele foi desenvolvendo. Mas foi desenvolvido na cidade mesmo? Na cidade de Bauru. Por isso que o sanduíche levou o nome da cidade. Exato. Num restaurante chamado Esquinão. Uma loja de lanche, uma lanchonete chamava Esquinão. Que legal. E era na esquina de uma escola de inglês que meu pai já tinha em Bauru, na rua Júlio Maringoni. E aí eu tava sempre ali. Que legal. Você é a terceira geração de educadores. Exato. Você falou, seu pai então professor, seu avô professor. Minha avó. Sua avó professora. E diretora de escola. Seu pai professor e você professor. Exatamente. Você é professor de inglês, né? De idioma. Não sei se você ensina também espanhol. Não. Eu sou professor de inglês. Inglês, A minha especialidade, expertise é comunicação oral seu imediata. Seu pai também? Meu pai também. E sua mãe? Sua avó, perdão. Minha avó é de biologia. Olha só, que bacana. Que doideira. Bacana, mas sim. Legal. Sim. E aí seu pai também foi para o ramo da educação? Também de empreendeu. Idiomas, empreendeu também? Aí vendeu a rede dele no começo dos anos 2000. E aí depois eu comecei o meu negócio próprio, né? Com a minha primeira escolinha. Que foi em 2005. Que foi em 2005. Inaugurada no dia 23 de fevereiro de 2005, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá em Campo Grande. Na avenida... A minha esposa é de lá, né? Então foi na Avenida Afonso Pena, que é uma avenida... É uma principal lá da cidade. É uma capital, né? Campo Grande, do estado de Mato Grosso do Sul. Mas é uma capital relativamente pequena, cerca de 900 mil habitantes. Ok. O estado de Mato Grosso do Sul tem quantos habitantes, você sabe dizer? Eu não sei. Eu sei que são 77 municípios, mas vou te falar, se eu fosse para chutar, eu ia chutar que no total geral deve ter uns 6 milhões de pessoas. Então, pequena, muito forte agropecuária, né? Quando você leva em consideração que a cidade de São Paulo, acho que tem, sei lá, 20 milhões, né? Deve ter. É isso aí. Dizer, então, a Grande São Paulo A Grande São Paulo... 18 milhões. Só a população é, sei lá, 3 vezes maior que o estado do Mato Grosso. Tem muito agropecuária, não sei disso. Muito forte o agrobusiness. É o maior exportador de carne hoje, pelo menos era na época que eu estava lá, e deve continuar.
É Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do É Sul. o maior exportador de carne do Brasil. Do Brasil, é lá. Que bacana. Não sei se é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso... Era um estado só, aí eles Ah, separaram, tá. e aí ficou Mato Grosso pro norte e Mato Grosso do Sul, aonde a gente tá. Ah, tá. E quer arrumar briga lá, fala Tem que é tudo a mesma coisa. Tem rivalidade, então. Fala, né? Não, lá no Mato Grosso, lá. Não é Mato Grosso. Não. Então o pessoal Mato de Grosso Cuiabá do e Sul. Campo Grande, então... Não, não tem nada Não disso, tem mas você quer falar com um Campo Grandense, que é de Mato Grosso do Sul, falar, não, é lá de Campo Grande, Mato Grosso. Na hora, opa, Mato Grosso não. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E como lá eu vivi uma parte muito importante da minha vida, eu adotei Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como a minha cidade do coração. Então eu não nasci lá, mas uma parte muito relevante de quem eu sou como pessoa hoje, que eu me lembro como pessoa, de querer servir, de querer trabalhar, de querer ser produtivo, foi lá. Então eu tenho grandes amigos lá, uma cidade linda, maravilhosa, que eu amo demais. E pelo que eu entendi, você empreendeu lá, né? Empreendi. Comecei Casou minha primeira lá também, lá. correto? Primeira escola foi lá. Casei lá. Casou lá, então? Na verdade, a minha história é assim. Eu estudei dos 13 aos 16, 17 anos lá. Ok. Numa escola. Nessa época, eu estudei 1 ano numa escola particular. E aí eu conheci uma gata lá, sabe, Abel? Uma gata. Eu falei, uau, né? Só que naquela época eu tinha estudado minha educação quase que inteira em escola pública. Então, eu tava novo em escola particular e eu vi uma gata passar, falei, né? Só que é aquilo, escola de playboy, né, Abel? Ficou meio avexado. Ficou meio assim e tal, falei, não tem problema, vou marcar aqui, um dia eu volto. E aí, depois de 5 anos, eu voltei. E aí, eu encontrei ela lá. E ela tava lá E ela tava lá. Só que nessa época eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava, né, com meu pai. E aí um amigo nosso falou, Fernando, você conhece a Lívia? Eu falei, Lívia? Ela tá assim. Ele falou, opa, conheço, por quê? Não, cara, eu vou chamar ela pra almoçar. Eu falei, duvido você vai chamar ela pra almoçar. Aí a gente saiu pra almoçar, tava lá, e aí era dezembro, né, de 2002. E aí eu tinha terminado um namoro, chamei todo mundo pra passar meu aniversário, que é 17 de janeiro, no meu apartamento do Rio de Janeiro. Tinha um apartamento grande lá. E você já tinha mudado pro Rio de Janeiro, Já tava no Rio, Foi... exatamente. Okay. E aí foi 17 amigos passar meu aniversário lá no meu apartamento. E aí ela chegou, ela né? foi. Aí ela foi. Na que ela chegou lá, né? Aí pronto. Eu falei... Aí não veio aqui, não tem como. Aí a gente se conheceu lá, se conectou. Por incrível que pareça, mesmo sendo professor, eu sou super tímido com relação... Era na época, agora... Também já tô casado, não importa, mas eu era super tímido. E aí eu fiquei ali, né? Enrolando, né? Já sabia que tinha dado ali um interesse da parte dela também, mas eu demorei 8 horas pra dar o primeiro beijo, Abel. Você acredita, cara? Com medo, né, cara? Com medo. Faz parte, né? E aí a gente casou. E aí tamo junto. E vai hoje, fazer 20 anos já. Casaram, olha que 3 benção. filhos. Nós casamos... 3 filhos, Vou falar uma coisa aqui. Nós casamos em 6 dias. Uau! Depois de... Uau! A gente já se conhecia antes, né? Sim. Mas houve uma conexão. Não, e outra. Eu morava no Rio morava no Rio e trabalhava. Tinha uma namorada de São Paulo. 400 quilômetros já era difícil. Né? Aí ela, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Poxa, 1.500 quilômetros. Ela, vamos manter o relacionamento. Falei, olha, gata, não vai dar. Não vai dar, porque não tem como, é muito longe, tal. E aí já começou o relacionamento meio triste, né? Porque deu essa liga, e aí no dia que ela ia embora, não vamos continuar mesmo, a distância e tal, né? Falei, não dá. Mas, seguinte, então, vamos resolver isso aqui. Casa comigo? Caramba, 6 dias depois do início do namoro. Aí ela, como assim casa comigo? Ué, casa comigo. Casamento não é sentimento, casamento é decisão. Porque hoje eu tô assim, daqui a pouco eu vou ficar talvez mais velho, mais fofinho. Você também não vai ficar gata pra sempre. Casamento é decisão. Eu sempre quis ter um casamento, né? Filho de pais separados. Falei, não, eu vou ter minha família. E fiz vários cursos de casamento. E fazia solteiro o curso de casamento. Aí eu falei, casamento é decisão. Nós temos que decidir dar certo. Casa comigo. Ela tá falando sério? Falou, tô. Falou, preciso falar com a minha mãe. Falei, liga pra ela agora. Vou pedir sua mãe em casamento. E vocês tinham que idade? Eu tinha 21 e ela 20. Caramba, bem jovens. Bem jovens. Mas estamos firmes. Que legal. 20 anos. Maravilha. 3 filhos. Deus abençoe aí. E estamos firmes. E aí ela, então, ela aceitou
E mudou para o Rio de Janeiro. Mudou para o Rio de Janeiro. Ok. E no Rio de Janeiro você também tinha escolas de inglês? Eu trabalhava para as escolas de inglês do meu pai. Meu pai, na tá. época, no Rio de Janeiro, tinha 32 escolas de inglês no Rio de Janeiro. Era uma rede? Era uma rede Qual de era o escola. nome? Ele trouxe de Londres Que para bacana. Brasil, Anglo School. Anglo School. Bacana. E aí... 32 unidades 32, cara. no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, E no você- município. E eu era o braço direito, esquerdo, né? Sim. E aí na época do Nextel, lembra não? Sim, lembro. Então. Nextel tinha uma propaganda icônica, lembra na televisão? Que o pessoal, que vários artistas, né? Sim, e era rápido Claro, passar do meu- mensagem. do meu. E aí eu tinha 2 Nextéis, tentando fazer faculdade e tudo, não conseguia. E você fez faculdade, Fernando? Eu tentei, eu fiz direito Aham. e não consegui dar sequência porque viajava muito a trabalho. Uhum. E aí eu tentei fazer administração 2 vezes. Cheguei só no segundo semestre. E aí, imagina, trabalhar em vários estados, né? Focou na carreira Não teve empreendedora, como, no aí- seu business. Exato. Aí eu Ok. comecei a fazer cursos preparatórios, né? Ler bastante. Sim, Na claro. época a tecnologia não era tão Avançada tão como... boa quanto é hoje. Eu sou da época de passar fax, né? Mas você não é tão velho também, né, Eu Fernando? tô com 42, mas eu comecei cedo. Você é mais novo que eu, Fernando. Eu sou mais novo Então- que você, mas eu comecei cedo. Eu lembro que quando chegava, passar fax era... Uau! É, o fax. Aí passava o fax, aí ligava. Mas você Chegou pegou mesmo? a época do disquete, lembra aquele disquete Nossa, grandão que sim. você colocava Sim, no HD sim, do computador? sim. Nossa, Então. pendrive. Pendrive era E chique, né? tecnologia na área do ensino mudou muito, Fernando, de lá Meu para cá? Que Deus. você começou bem jovem e há muito tempo, Muito né? Vamos tempo. colocar. Eu comecei cedo, Né? foi. O ambiente de sala de aula, do ensino de inglês. Lógico, É. a tecnologia mudou, você mesmo deixou claro aqui, Sim. avançou. Mas o que você avalia que mudou mais daquela época do Fernando, sei lá, da década de 90, vamos É. dizer? Início do ano 2000, né? Foi. Para hoje. Ó, nossa, hoje, tava conversando agora na viagem, né? Hoje nós tava com escolas presenciais até pouco tempo atrás, né? E aí hoje eu tô focado totalmente no online, Uhum. né? A pandemia acelerou muito o processo de digitalização do mundo como um todo, Sim. né? claro. Então quem estuda um pouquinho sobre o digital, sobre principalmente educação no digital, você vai ler um pouquinho sobre educação 5.0. Isso foi solto pelo Japão, que é o grande influenciador da educação mundial, falou como é que seria a educação do futuro para essa próxima geração. E aí falou muito sobre o uso da tecnologia como base, né? E aí a grande realidade é que não estava todo mundo pronto, então todo mundo se adaptou meio que no susto. Foi meio que obrigado, né? Foi. Muitas Ou vezes. se adaptava, Ah. por exemplo, nas escolas presenciais, o governo mandou um e-mail e ele falou assim, você tem 2 opções. A gente com aluno em 6 escolas presenciais, mais de 120 funcionários. Ou você manda todos os seus alunos de volta para os países de origem, Uau. ou você se adapta ao online e você... Não adianta só você se adaptar ao online, você tem que ter uma forma de medir a progressão acadêmica do seu aluno. E não adianta só você medir, você tem que ter elementos que comprovam que os seus alunos estão evoluindo pedagogicamente, academicamente, com a adaptação que você está fazendo no online. Bacana. E aí a gente começou a E estudar hoje, sobre então, plataformas. você disse que eu... Né, a gente, só para abrir aqui um parênteses, eu conheci o Fernando lá em Celebration, no grupo dos tenistas, né? Sim. No grupo, eu tinha acabado de mudar para Celebration, vindo lá de Connecticut, e a gente acaba se enturmando aqui, os brasileiros, né? Sim. Para você que está no Brasil, acaba conectando um com o outro. Aí tinha um grupo, eu não sou um jogador, né? Mas eu me esforço. E aí eu participei de um grupo de brasileiros que jogavam tênis, e inclusive o Fernando eu conheci lá. O Fernando era um desses. O Fernando era bom, hein? Ele é bom, joga bem. Eu tentava de vez em quando. E aí, eu conheci o Fernando, foi em 2018, né, Fernando? Foi 2017, não? Ou foi Não, começo de 18? 2018. Começo de 18? Eu acho que foi comecinho de 18. Começo de 18, né? Acho que Pode no ser. início de 18. Sim, porque tava inaugurando a escola de Você- lá. Você estava Acho que iniciando a Isso. escola lá de Celebration. Exato. E o Fernando, quando eu o conheci, ele tinha uma rede de escolas de inglês, né? Sim. Se você quiser citar o No, nome, no, Bra- fica no, à no- no vontade. Brasil, eu tinha uma rede minha própria lá. 2010 eu Você fiz a tinha uma venda rede lá. também no Sim, Brasil? eu tinha unidades próprias. Ok. Depois que eu saí de trabalhar com meu pai, em 2005 comecei minha própria escola, né? E aí, trabalhei nessa minha escola uns 2 anos.
E aí eu comecei a fazer expansão, tanto própria, de unidades próprias, quanto, na verdade, eu tinha franqueados também. Então a gente... Rede própria. De escola, E que região? No Rio de Janeiro? A gente tinha Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, tinha... Mas você fazia estilo franquia? Ou... Era estilo franquia, na época. Porque, na verdade, o sistema de franquia no Brasil ele é relativamente novo, né? Nós estamos hoje na quarta geração do sistema de franquia no Brasil. Mas você chegou a criar um sistema de franchise, Sim, onde a pessoa tinha aquela circular de oferta? Segurança, né? suporte, treinamento, circular de oferta, bacana. que só pode fechar o contrato 15 dias depois, ou 10, não me lembro agora. Aí a gente tinha todo o sistema de treinamento, de acompanhamento, né? Que bacana. E aí a gente tinha isso lá. Mas o que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer a expansão das escolas no Brasil logo quando viajar de São Paulo para o Nordeste era mais caro do que viajar de São Paulo para Miami. Que vivemos esse período, né? E aí, no Brasil. A gente tinha feito o Nordeste inteiro, e aí eu já tinha um plano, como acordo com a minha esposa, de que a gente ia ter uma experiência de morar fora para o nosso filho também fazer high school aqui, e a gente começou a viajar muito para cá, para os Estados Unidos. Passear, né? Passear. Passeio. Passear. Okay. 2010 eu fiz uma experiência de ficar 6 meses no Texas de novo. Okay. E aí, outubro de 2013, que eu já não estava mais na educação, eu falei, amor, nós vamos adiantar esse plano nosso. Nós vamos para os Estados Unidos em 2014. Então eu decidi mudar para os Estados Unidos em outubro de 2013. Porque eu lá, eu gostava muito de vir para cá, tinha muitos amigos lá que tirar passaporte era um problemão, tirar o visto era um problemão. Então eu lembro que uma vez eu vinha só eu e minha esposa e uma vez a gente vinha em turma, né? Então eu até brinquei, a nossa casa lá era uma antessala de um despachante de visto, porque nós preenchemos tanto pedido de visto, aquele formulário DS-160. O formulário DS-160 para os amigos, que a gente chegou a vir em outubro de 2013 com 13 amigos. Pra cá. E aí, minha mulher, que já super me conhece só por respirar, ela viu que eu tava cada vez mais difícil eu ir embora. Entendeu? E aí tomou a decisão em outubro de 2013 e mudou em 14. Aí eu falei, amor, eu tô pensando que é o momento da gente vir conhecer um pouquinho mais os Estados Unidos. Não conhecia nada. Por isso que eu falo que o que você faz hoje é uma coisa muito importante para o empreendedor que não é kamikaze. Sim, claro. Né? Porque empreender já é um alto risco. Sim. Agora, imagina você jogar um jogo que você não sabe a regra. Aí é kamikaze, né? Tá pedindo, né? E aí, então, eu decidi vir. Falei, amor, eu vou começar a vir para cá. Vou começar a abrir uma empresa. Contratei, na época, uma consultoria. E, então... Mas isso em 2014? Em 2014. E você mudou em 2014, correto? Mudei em agosto de 2014. Sempre na região de Orlando? Sempre na região de Orlando. Por quê? Essa é uma pergunta, porque eu tenho falado isso, muitos brasileiros, hoje, inclusive, informação até de convidados, eu já entrevistei aqui no podcast, vocês podem ver nos episódios anteriores, o vice-cônsul, já entrevistei vários empresários, que têm percebido, muitos brasileiros têm escolhido a região de Orlando, tem atraído mais, inclusive, do que o sul da Flórida e Massachusetts, que tradicionalmente era onde mais atraía. Maior colônia, né? Hoje a Flórida já superou, e hoje a região do Central Florida é a região que mais atrai brasileiros. Sim. Então, isso mudou de um tempo para cá. E você veio, vamos dizer, Eu vim nessa leva, na primeira leva, na década de 2010 para cá. Isso, você chegou em 2014. Leva. Foi. Eu cheguei aqui em 2016, mas eu fui para Connecticut depois. Sim. Eu cheguei na Flórida em final de 2017, né? Mas por que Orlando? E naquela época? Porque hoje já está meio que disseminado. Sim. Né? Orlando, de fato, tornou-se uma referência para a maior parte dos brasileiros. Tem escolhido Orlando e a região, não Flórida Orlando, né? tem bombado, mas Flórida, Orlando tá demais, né? Bom, na época, número 1, porque Orlando era mais acessível para fazer um investimento, número 1. Número 2, como eu vim para montar uma escola de inglês, e
Ainda falando a verdade na minha entrada, ainda tomei uma canseira de 4 horas e meia no aeroporto para entrar. Falei, o que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui montar uma escola de inglês. O cara, hã? É, eu vim montar uma escola de inglês. Falei, não. O oficial de O oficial de imigração, imigração. quando você entra no aeroporto... Qual o né, propósito da sua visita, né? Ele sempre te entrevista, quer saber o que você vai fazer Ele aqui. fala, what's the purpose of your visit? Aí eu falei, business. Ele, hã? Vim fazer negócio. Como assim? Mas não, você tinha um visto adequado, né? não, tinha B1, B2, porque o B1 é para fazer negócio, né? Só que geralmente as pessoas não falam. Eles falam, não, eu vim fazer turismo. Só que como eu já tinha um planejamento, eu falei, eu vou falar. Até na época a pessoa que estava me assessorando falou, não, fala que você tá vindo de novo ver o Mickey, você tá fazendo... Pô, você já tem tantas entradas e saídas. Eu falei, cara, obrigado, mas assim, eu me sinto mal. De mentir, né? De mentir. Por quê? Porque não é esse o propósito. E eu posso fazer? Ele pode, mas vai te complicar. Eu falei, então, vai complicar, mas eu tenho certeza que isso vai me ajudar. Eles te levaram pra salinha? 4 horas e meia, 4 horas, 3. entrevistando, perguntando. E perguntando a mesma coisa. E aí, 4 horas e meia, depois de um voo com criança, Imagina. aí... Poxa, aí, a família toda. Você toda. veio com os filhos, Sim, a esposa. vim. Caramba. E aí ele... O terceiro oficial já de imigração veio me entrevistar, eu falei... Isso no aeroporto de Orlando. No aeroporto de Orlando. Eu falei, ó, com todo o respeito do mundo, né? Já falava inglês e tal. É assim, eu estou sendo penalizado por ter falado a verdade pra você. Se você olhar, eu já tive mais de 10 entradas aqui. Eu podia ter falado que eu ia vir ver o Mickey de novo. E eu falei que eu tô fazendo um negócio. Você é a terceira pessoa que tá me fazendo as mesmas perguntas, vocês estão tentando ver se vai ter uma incongruência e não vai existir. E assim, eu tô cansado, com muita fome. Tenta não me punir por não falar a verdade. Você falou isso. Falei, E com aí, respeito. Você sim, pode falar com respeito. absolutamente. E Aí ele caiu a ficha, né? falou, you know what? Quer saber? You're right. Falei, yeah, I know. Aprovou. Sim. Aí ele falou, pode entrar. Aí eu entrei. E aí, primeiro, porque era mais acessível iniciar um negócio lá. Esse ponto que você puxou é importante, isso gera dúvida. O visto B1 permite você vir aqui prospectar um negócio, correto? Sim, você pode vir para conferência, você pode vir fazer negócio, né? Então, na época, até no carimbo meu, veio o B1. Que geralmente é o Que B2. geralmente eles metem o B2, né? Que é o eles de fazem, turismo. Eles fazem o círculozinho em volta do B2, né? O meu não, eles fizeram no B1. E isso foi bom para mim, pro meu processo migratório. Porque depois, quando você entrou com o processo para a residência permanente. Eles fizeram um escrutínio comigo desde que eu preenchi o 1060, o meu primeiro 1060, meu primeiro visto de estudante. O meu primeiro visto de turismo. Então, quando eu falei a verdade... Mostrou que você contou a meu favor. Não que foi determinante. Você sabe, Fernando, pegando um pouco o gancho do seu depoimento, eu vou compartilhar também, que é importante para a nossa audiência, que aconteceu comigo na entrevista do meu green card. Eu lembro. Eu fui com um advogado, até o meu advogado estava comigo na entrevista, estava eu, minha esposa. Lembra quem foi o seu tradutor? Você teve lá, mas foi a segunda. Na segunda. Olha aí. Que o meu processo, eu tive, só para, é importante, sim. Na época da nossa entrevista de green card, a minha esposa ficou insegura, a Roberta, à época não falava bem o inglês, ainda está estudando, está em processo, e como a esposa também entrevistada, ela falou assim, não, eu estou insegura, eu liguei para o Fernando, você, professor de inglês, você pode ser nosso tradutor, ele se prontificou na hora, claro. Falou, eu vou acompanhar vocês. Nós fizemos essa entrevista lá em Orlando. Foi. E essa entrevista, por incrível que pareça, ela não existe no sistema que loucura. É porque você poderia traduzir, mas como você é marido dela, teria conflito de interesse, então tinha que ter um terceiro. Teria que ter. Olha que loucura. Aí nós fizemos uma entrevista, foi bom você ter citado, uma entrevista lá em Orlando, e eu morava aqui em Boca, na época, já morava aqui. Já. E fizemos uma entrevista em Orlando, que não valeu. Fizemos uma entrevista, na época eu liguei pro pessoal que me assessorava na imigração, falaram, não, espera, tá de boa. Passa um mês, passa 2 meses, veio a pandemia. Jesus. Perderam, sumiu. Resultado, né, avançando um pouquinho, depois de um ano, eu fui entrevistado novamente. Na verdade, me mandaram uma nova entrevista para Orlando. Aí eu peguei o papel, fui lá para Orlando. Quando eu chego lá, me chamam numa sala, lá o gerente, fala assim, você mora onde? Eu falei, moro em Boca.
então seus documentos estão lá em Boca. Falei, mas vocês mandaram eu vir ser entrevistado aqui em Orlando. Ele falou assim, não, mas tá errado. Eu não vou ser entrevistado? Falou, não. Eu falei, sim. Cara, eu dirigi 3 horas. Eu não tô trabalhando hoje, vim com a família, vou voltar. De madrugada, né? né? Aí ele falou assim, o que você pode fazer para me ajudar? Aí ele falou assim, você tem esse telefone aqui, o seu officer, a sua jurisdição, vamos dizer assim, Sim. é West Palm Beach, porque você mora em Boca. Sim. Eu falei, ok, vou. E tem esse número aqui. Aí eu liguei. Era pandemia, vi com a família, parei na frente do escritório, o guarda virou e falou assim, não deixou entrar, porque na época você tinha só com agendamento e tal, era na época da pandemia. Sim. Eu falei, tudo bem, mas olha, me mandaram a carta para Orlando, eu dirigi, eu tô com a minha família, o que eu faço? Aí ele falou assim, agora me deu um outro número, eu liguei, consegui, expliquei a situação, fiquei 2 horas no telefone, aí com 15 dias marcaram essa entrevista. Aí eu vou concluir a entrevista no que eu estava dizendo. Aí eu levei um advogado, eu nem levei tradutor, mas levei um advogado. Os meus filhos ficaram numa outra sala, ficou eu, minha esposa e o advogado. Aí ele perguntou assim, você tem imóveis no Brasil? Eu falei, tenho apartamentos, tenho alguns imóveis. Esse imóvel aqui, o endereço, era o imóvel que eu morava lá no Brasil. Quem mora lá? Eu falei, é um médico. Esse médico é parente seu? Eu falei, não. Então, tá alugado esse imóvel? Eu falei, tá alugado. E o senhor declarou esse imóvel na sua declaração de imposto de renda? Perguntou mesmo assim. Aí o advogado virou, não, ele não tem green card, então ele não precisaria. Eu falei, perdão, doutor. Falei, não. A senhora está certa. Eu conheço, eu trabalho com isso. E, de fato, eu devia ter, foi um erro. Mas eu não menti, entendeu? Sim. Eu não menti. Eu virei e falei assim, eu vou fazer um amendment na minha declaração. Perfeito. E vou fazer a declaração como deve. Eu conheço, eu sei, a senhora está totalmente correta, eu tenho que declarar. E eu vou fazer um amendment, que é uma retificação em português da minha declaração. Perfeito. Maravilha. Ela saiu, não me deu nada, me deu um papelzinho e tal, perguntei para o advogado, tem que aguardar, ver. Beleza, isso foi numa quinta, passou o final de semana. No outro sábado, chega o green card para mim. Olha aí. Tá? Mas aí eu vou te falar. Eu saí daquela entrevista, como eu tinha prometido a ela, no outro dia eu já fui fazer a minha declaração. Eu fiz o amendment no dia 12, sabe que dia está registrado o meu green card? Dia 13. Aí você conversa com qualquer contador, eles falam, não tem nada a ver, não deu nem tempo deles processarem, mas eu falei, cara, então foi o universo, foi o papai do céu, foi Deus, mas eu sei que eu fiz o amendment e o green card foi emitido no outro dia. Então, isso que o Fernando falou, fala sempre. Sempre falar a verdade, Fala a verdade. Né, Fernando? Falar a verdade. Fala a verdade. Ser honesto. Sim. Primeiro que você não vai ser incoerente. E segundo, que eles valorizam bastante isso aqui. Né? Valorizam. E vale a pena. Vale a pena. Tem um ditado que eu vi uma vez, meu pai que falou pra mim. Falou assim, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto por pura malandragem. Maravilha. E aqui a verdade, ela é valorizada. Os Estados Unidos não é um país perfeito, entendeu? Sim, exatamente. Mas é um país que valoriza isso. E eles aqui usam muito sistema de honras, né? Inclusive para efeito fiscal. Até que se prove o contrário, tudo que você informou para o governo, preenchendo lá sua declaração de imposto de renda, é verdade. Sim. Né? Se você for amanhã ou depois auditado, você vai ter que comprovar que aquilo que você informou para eles é verdadeiro. E olha só, da sua entrevista, né? Você teve tudo isso. Eu fiz a minha entrevista, foi uma decepção. Como assim? Conta pra gente. Porque eu fui lá pronto, né? Falei, nossa, porque o mérito do meu caso foi aprovado, sem nenhum pedido de evidência, e aí foi pra entrevista. Falei, maravilha, né? Puta, foi uma decepção. Por que decepção? Porque eu tava lá porque eu ia querer defender e não o teve meu entrevista. Caso. Ele falou assim, não, isso aí você já tá aprovado, okay. Eu não vou discutir nada de mérito nenhum, não. Você é casada? Há quanto tempo? Isso. E tem um rolo lá, porque eu casei no civil no dia do meu casamento, só que só foi registrado 40 dias depois. E tinha essa incongruência. Aí ele acertou lá a caneta na hora e
E foi. Acertou. Mas assim, comigo a parte da entrevista foi mais Não, a mais entrevista tranquila. não foi. Só mas teve esse só lance. teve isso, né? Que ela Não, perguntou. mas tem gente que fala que tem E umas aí, entrevistas que demora então. 3 horas. Eu falei, Não, oh my foi. God. Tanto que os meninos nem foram. O Uhum. único empecilho que eu tive foi a questão que a primeira entrevista, aquela que você teve comigo lá, ela não existiu. existe. O cara falou, no sistema sumiu. Acontece. Então, mesmo a imigração dos Estados Unidos, gente, não é um órgão perfeito, não. Manda, às vezes, documentos. Quem trabalha na área, né, sabe? Manda solicitação, quem vive. E é uma ansiedade, né, Fernando? Até que você consegue o documento. Tanto que, eu vou te falar, eu comecei a estruturar a minha vida aqui. Depois que chegou meu green card, comprei minha casa, comecei a falar agora sim. Que você fica numa ansiedade até que você não pega o documento. Por que eu falo pra você o que você faz é muito importante pra base da pessoa? Porque se ele começa errado aqui, ele vai ter que fazer um retorno. Sim. Geralmente no retorno você vai ter que pagar pedágio. Você vai rodar mais, gastar mais e o pior, ter que se explicar. Exatamente. E não é bom. Então, o empreendedor quer vir para cá, procura o Abel, estando aqui na Flórida, ou até fora daqui. Pode me procurar para a área de tax, advisory, consultoria financeira. Para poder prestar uma consultoria de o que fazer e o que não fazer. E estuda inglês com o Fernando. É isso aí. É isso aí. A gente pode ajudar você nisso. Né, Fernando? Mas a assim, mentoria. Fernando é um mentor, o empresário tem. E isso eu quero puxar agora o gancho para a gente falar de business, ok? Certo, de negócio. Perfeito. Porque você é um educador na essência. Sim. Percebe-se isso, você já vem de uma família de educadores. Sim. Vê que você respira educação. Sim. É um professor na essência, né? E Sim. gosta de educar, tem paixão. Porque, Fernando, eu vejo muito hoje pessoas que hoje está meio que em moda, né? Todo mundo, vamos fazer curso, vamos vender curso. Beleza, é ótimo, é uma oportunidade, todo mundo quer isso. Mas você sabe, às vezes, diferenciar quem tem aquela paixão. E tem pessoas que, às vezes, estão mais pelo... o que isso pode gerar em termos de benefício financeiro e etc. Muito. E que, às vezes, acabam não se perpetuando, porque faz meio que... E a gente sabe quem tem paixão, né? Mas arrasta. Quem tem paixão, quem faz isso com propósito de querer fazer. Exato. E a gente percebe isso. Sim, muito em cada fácil. interação contigo, vê que isso é seu, é essência, isso é de dentro, né? Não é nada assim. É natural, é não natural, faço força, exatamente. Né? Você não precisa fazer força. E o que acontece, Abel? A minha área hoje é uma área de que não existem experts homologados. Eu posso chegar agora e falar, eu sou um professor de inglês e sou expert nisso. Quem vai falar o contrário? Ninguém sabe, não existe homologação disso. Que bacana. O que vai dizer é o quê? É o seu resultado. Então, Mas quem vai dizer, sabe quem vai dizer? Não é uma homologação ou uma credencial, são seus alunos. Exatamente. É eles que vão dizer. A melhor referência para qualquer educador, para qualquer professor, para qualquer pessoa que se dispõe a desenvolver um projeto educacional, de curso, treinamento, o melhor resultado, que é mais gratificante, quem é professor na essência sabe disso. Você vai concordar comigo. Sim, eu fiz uma imersão agora, sábado. É o aluno, concorda? Sim. É o que o seu aluno diz de você. Esse é o melhor, vale mais que qualquer homologação. E o que é legal hoje? O espaço mais democrático do mundo hoje chama-se internet. Então, assim, no meio dos educadores hoje, ou em pessoas que têm seus cursos, nada a favor nem contra, só falando uma grande realidade. Existem muitos influenciadores travestidos de educadores. Sim, verdade. Onde o que ele está fazendo é movimento. Movimento é diferente de ação. O movimento, ele só gera movimento, mas ele não gera a ação, que é um resultado que a pessoa tem que ter. Então, hoje, o que a gente faz hoje eu tenho uma startup na área educacional, que também tem um inglês aqui nos Estados Unidos. Então, eu tenho a minha escola de inglês online, onde hoje nós atendemos alunos no... Qual que é o nome da escola? Immediate English. Coloca, por favor. Nosso editor vai colocar o Instagram. A tag, isso aí, legal. O website, tá? Tudo lá. Coloca. E eu tenho a COG Edu. Eu montei uma EduTech. Por quê? Quando eu comecei a estudar durante a pandemia o que é Educação 5.0, eu já tinha uma desconfiança. Aí eu tive certeza. Por quê?
existe um gap muito grande que a pandemia gerou de gerações. Então, Diferentes mentalidades, né? demais, né? Hoje você tem, nunca se produziu tantos bilionários abaixo de 25 anos de idade. Milionário, então, de 18 para 19, tá demais. Verdade. E assim, eu comecei a estudar isso, e aí eu montei uma edutech focada na educação da próxima geração, né? Bacana. Então eu vou falar sobre isso depois, mas vou falar sobre o inglês agora, que é a minha expertise, né? O inglês é um produto extremamente difícil de trabalhar. Por quê? Porque tem muita gente que fala que é expert. E o brasileiro, ele tenta fugir do inglês, então ele começa e para. Mas ele começa e para por quê? Porque ele não tem resultado, é ou não é? E aí, quando ele chega pra gente, ele chega frustrado. Então, o que que é legal? O que que é importante no inglês? Hoje, o inglês é importante para todo mundo. Para a próxima geração, ele não vai ser um diferencial, ele vai ser realmente o beabá, Ok. né? E assim, o inglês hoje, para o brasileiro que está fora do Brasil, é importante. Para essa próxima geração nossa, eu tenho filho de 16, uma de 12 e um de 4, vai ser o básico. Eu costumo até dizer, Fernando, se eu tiver errado, você me corrige, Claro. você como educador na área de inglês, Sim. o inglês hoje não é mais diferencial, correto? Então, É pré-requisito. a não é isso? gente sente isso estando aqui. Mas nessa EduTech agora, nós estamos fazendo muita transformação em escolas convencionais em escolas bilíngues. Você acredita que no Brasil hoje tem pessoas que estudam em escolas bilíngues, jovens que estudam em escola bilíngue, acaba o segundo grau e não fala inglês? Caramba. Olha que loucura. E assim, Estudando numa escola bilíngue, exato. inglês e português. É, E porque, não fala porque leva uma metodologia que não foi feita para nós brasileiros. Mas aí até uma outra questão. Mas para o empreendedor que quer vir para os Estados Unidos, ele não falar inglês, ele querer ser kamikaze também. Porque não falar inglês, principalmente fora do Brasil, é abrir mão do poder da escolha. Exatamente. E vem cá, e você mesmo falou, tem muita gente que se auto-intitula expert Sim. na língua inglesa, Sim. ensinar inglês, etc. Tem muitos cursos disponíveis na internet. Muito. Se você fizer um É o curso search, mais vendido do mundo. não é? É o mais vendido do mundo. Hoje é o inglês no online. E é possível uma pessoa aprender inglês, sei lá, 6 meses, ficar fluente? É. Ou eu te coloquei numa sala? Não, é assim. Hoje... É possível? É possível. Ok. Só que o que você tem que entender? Primeiro a gente tem que determinar a definição do que é fluência. Por quê? Porque o brasileiro tem uma definição de ser fluente em inglês. Ótimo. Defina então a fluência. O que é você ser que é fluente? ser fluente em inglês? Se comunicar de maneira confortável e efetiva. E se fazer é ser entendido. Seria isso? É. Confortável e efetiva. Vai ter um accent, vai ter um sotaque. Sempre vai ter. Vai cometer algum... Não, pode diminuir pequeno, sotaque? Pode, mas o seu sotaque é parte da sua personalidade. Então, na nossa escola, a gente brinca que a gente é a primeira escola de inglês anti-fluência. Porque a gente quer tirar o peso da fluência do nosso aluno. E aí a gente fala, esquece a fluência, porque o que você precisa primeiro é saber se comunicar. Ok. E aí... Na sua opinião, o americano, ele, de certa forma, discrimina se a pessoa não fala aquele inglês perfeito? Não. O que você sente ele isso não aqui discrimina. nos Estados Unidos? Na questão do inglês, não. Okay. Se a gente for falar sobre discriminação com um imigrante, aí você sabe na pele como é que funciona. Sim. Mas de inglês, não. Do inglês, ele não deixaria de fazer um negócio por você? Não. Com você? Se eu me comuniquei mal ou não. Agora, se eu não me comuniquei... Se você não se comunicou, não tem nem negócio. Por exemplo, hoje, por exemplo, você falou, é possível ficar fluente em 6 meses? Sim. Quanto tempo que você tem por semana para se dedicar? Ok, lógico. Agora, não é o que você pensa que você tem, é o que realmente você tem. Porque a gente tem que fazer um plano. Então, hoje a gente atende brasileiros no mundo que estão se reinventando em seus lugares e que estão perdendo os seus negócios pelo motivo de ele tem que botar um intermediário, esse intermediário acaba conhecendo o negócio, ganhando network e ele cria um concorrente dele mesmo. Caramba. Então, hoje, quando as pessoas chegam até nós, que nós temos produtos, né, programas de ensino personalizados, ele fala, eu tenho que começar a me comunicar em inglês urgente. Por quê?
Cara, por causa disso, disso e disso. Falei, vamos conversar. A gente faz uma entrevista com o aluno, passa num teste psicopedagógico, porque a gente vai montar um programa personalizado de acordo com a tipologia de aprendizagem dele e o tempo que verdadeiramente ele vai poder fazer. Aí a gente vai falar, ó, vai funcionar assim. É um plano personalizado. Hoje nós temos, por exemplo, nós fechamos ontem uma parceria com um time de futebol da US League, que hoje tem a MLS, né? Major League Soccer, né? MLS e tem a USL. Que é uma outra liga. Que é uma outra liga. E 70% dos jogadores que entram na MLS são captados na USL. Então, hoje, por exemplo, nós fizemos matrícula de alguns alunos desse time de futebol que tem bolsa de estudo 100%, vai começar a estudar em agosto em uma faculdade e tá com inglês 0. E você vai ajudar, né, treinar, e eles são atletas, né? Atletas, não adianta, ele perde a bolsa, ele perde a bolsa se ele não tem boas estudar, notas. E como que ele vai ter boas notas se ele não fala o inglês? É igual empresário, ele pode ser o cara melhor do mundo, ele pode ter o melhor produto do mundo, o melhor serviço do mundo, a melhor solução do mundo. O que adianta se você não consegue vender? Não consegue se comunicar, exatamente. Não é? Então, assim, é possível, aí a gente tem que ser verdadeiro para a pessoa, porque a gente não tem nada pior do que uma expectativa frustrada. Então eu falo, ó, você vai ficar fluente em agosto? Não. Então nós vamos fazer, né? Fizeram as matrículas hoje, porque vamos fazer também depende, grande parte, depende do esforço da própria pessoa, né? Não existe nenhum método que, tipo assim, não existe um método que a pessoa tem gente que fala assim, você me garante isso? Eu falo, garanto. Você me garante que você não vai faltar nenhuma aula? Pois é. Aí ele garante. Falei, então vai dar certo. Então vai. Então hoje nós temos alunos no Canadá em férias de faculdade que estão fazendo graduação lá, só que já tem um inglês intermediário, eles querem chegar no inglês avançado. Então eles estão, além de melhorando o inglês deles, fazendo o que é o ESP, que é English for Specific Purpose. Então nós vamos dar o inglês e melhorar o inglês dele com assuntos relacionados ao que ele está estudando. E os testes, Fernando, que são utilizados para ser aceitos em universidades, né? Sim, o aluno internacional, né? O aluno internacional. Hoje... Tem 2 principais. Sim. Né? Nós temos o TOEFL e o IELTS. Algumas pessoas falam TOEFL, outros TOEFL, mas, né? TOEFL or TOEFL. É igual o country and country. Isso é só a mesma conotação. Só fonética, né? Fonética. Mas assim... E tem o britânico. Tem o Cambridge. Não, tem um outro. IEL... Não, esse é o IELTS. O IELTS. IELTS. Isso que no Canadá é super importante. Que o inglês britânico ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. O que tem o que o teste oferece é um teste de proficiência. Ele mostra, por exemplo, no TOEFL de pontuação máxima 120 e IELTS pontuação... Eu tive que fazer esse teste para entrar no mestrado, quando eu fiz o meu mestrado aqui. Geralmente, para graduação, você tem que ter em uma universidade de boa reputação, né? Ou mais focada na parte acadêmica, eles vão pedir aí pelo menos uma pontuação de 80 no TOEFL. Nesse, acho que era 85 ou 95, aí, quando você assim. vai fazer mestrado... Acho que era assim, 100, aí né? é de 85 assim. para cima. Não lembro. Porque a pontuação máxima assim. é 120, né? Não então, me recordo da escala, mas tinha um requerimento mínimo de nota. Sim. E o teste, ele avaliava o speaking. Tudo. Os core skills. Exatamente. E o que acontece? Tem muito aluno, por exemplo, que, mas eu preciso me preparar para um TOEFL, né? Ou preciso preparar para um IELTS. O TOEFL ele é mais porrada porque ele é frio. O IELTS já tem interação humana. Então, o aluno, eu quero me preparar para TOEFL. Falei, bacana, qual é o nível do seu inglês? Eu não falo inglês. Falei, querido, primeiro você tem que ter o Generic English. Aí depois que você falar inglês e comunicar, você vai fazer um curso de preparação para a sua certificação internacional, né? Mas assim, a nossa especialidade é produção oral. Então a gente tem cursos onde o aluno pode estudar no ritmo dele, com aulas ao vivo, a gente tem aula o tempo inteiro. E tem o curso que é o customizado, que é para pessoas que têm urgência. E aí ele passa por uma entrevista, porque não adianta ele falar que ele tem urgência pra gente. Ele tem que mostrar pra gente a urgência real. E você tem alunos, você falou do Canadá, do Brasil, do mundo inteiro, Nós temos alunos do né? mundo inteiro. Basicamente brasileiros ou de outras nacionalidades? Não, por exemplo, esse atleta hoje é da Costa de Marfim. Legal. Ou a língua nativa dele é francês.
Então, e aí, como é que faz? aí tem a técnica, né? Nós temos a metodologia. Como ele está vindo de um idioma nativo que é o mesmo alfabeto que é o inglês e da mesma base do que é o português, nós não vamos ter nenhuma dificuldade. Ele pode entrar direto no nosso primeiro módulo. Ok. Agora, vamos supor, nós estamos estudando receber alunos de Arábia Saudita. E aí? Aí é super difícil, né? Porque o alfabeto é diferente, Diferente. a forma de escrever é diferente e tem muitos lugares nos Emirados Árabes que a internet não é tão liberada. Então, a pessoa não sabe nada. Aí ele faz um módulo 0. Que o módulo E 0 você tem alunos, então, temos do fora Oriente, brasileiros, sim, do sim. Oriente Médio, Sim, de vai ter, nacionalidades, que bacana. talvez vai vir China agora, né? Bacana. Porque através desse clube de futebol, eles têm muitas parcerias, né? Com vários lugares do mundo, porque o que o atleta hoje jovem quer, ele quer vir jogar num país de primeiro mundo, para ele poder ter uma bolsa de estudos, não é? É. E ele joga no high school, depois ele joga no Não, college, nesse né? caso ele vai vir direto jogar pro Já vai college. jogar no college. Direto no E college. depois ele pode ser draftado, eles Aí chamam, né? Para jogar num time de liga. Exatamente. Enfim. Agora, olha que incrível. Olha o nível de relevância, importância e responsabilidade do nosso trabalho. Pegar um jogador da Costa de Marfim, que tem um inglês ainda macarrônico, né? Eu brinco, inglês miojo. Dura o inglês dele 1 minuto numa conversa. E preparar ele da melhor forma para que quando ele começar a aula em agosto, ele não apanhe tanto. Porque ele não vai. Ele não fez o teste psicopedagógico ainda. Sim, ele começa o quê? 3 meses antes? O quê? A aula? estudar. Porque ele começa em agosto. Ele vai começar em agosto. Ele concluiu hoje a matrícula dele. Amanhã ele vai fazer prova de nivelamento. Quer dizer, nós estamos em abril, ele vai começar em maio. Ele vai começar, amanhã é quarta, né? Passando amanhã pela orientação, que ele passa num teste psicopedagógico. A gente vai montar o schedule de aula dele, que é quais são os dias e horários que ele vai poder fazer. Ele vai ter um professor destacado só para ele, sim, que é especializado, que além de ter a certificação nossa de ser um professor de produção oral imediata, que também entende o sistema americano de universidade, então vai ser um professor nosso formado aqui, que vai poder acompanhar ele. Então, o que a gente quer fazer? A gente não quer começar semana que vem. A gente quer começar sexta, se for necessário. Bacana. E esse aluno, ele vai estudar 8 horas de inglês por semana. Então, ele vai monitorado. ter 3 a 4 meses para se preparar. Ele vai ter, Então, clock ticking, né? O tempo começou a rolar. Sim, mas se ele se dedicar, ele vai conseguir bons resultados. Vai chegar pronto para se comunicar. Ele pelo menos, ele vai conseguir ter uma compreensão, né? Vai sofrer. A gente vai falar a verdade para ele. Cara, nós temos um desafio aqui, mas nós vamos vencer. Então, tá aqui como é que vai funcionar o seu cronograma de aula. Mas é um baita suporte, né? Que vocês estão dando para ele. Sim, e ele não pode brincar. Fala, você quer perder sua bolsa? Você quer voltar para Ivory Coast? Para Costa do Marfim? Não. So, let's go. E é África, né? Costa do Marfim. I'm with you. Eu acho que é Costa da África, né? Não, eu acho. Que é. Sim. É Costa da África, é isso mesmo. Maravilha. Então, Fernando, pois é, o podcast é um bate-papo fantástico, é muito bom trocar ideias, te receber aqui é uma satisfação, meu amigo. Pra mim também. Só que temos um tempo, né? Só fica muito longo, você é produtor de conteúdo, você sabe muito bem. Claro. E o nosso tempo está chegando ao fim. O que eu quero agora? Como eu sempre peço para todos os convidados que vêm aqui no meu podcast, que faça as suas considerações finais. Pode ser uma mensagem, uma frase, como você quiser, tá bom? Bacana. Bom, eu queria falar com você que acompanha o canal e pensa vir morar nos Estados Unidos, empreender nos Estados Unidos. A dica que eu te dou é tenha paciência, não seja afoito e não corra do Brasil, mas venha em busca de algo novo que você acha que está mais alinhado com o que você quer para você e para sua família. E o empresário que está aqui, vamos se preparar, porque nós estamos entrando numa era de gerar mais valor e cobrando um valor. Ninguém está preocupado hoje se é barato ou se é caro. Estamos todo mundo preocupado se vai gerar valor. Então, nós como empreendedores, que somos a máquina produtiva de um país, pense como é que faz para você gerar mais valor com aquilo que você está se propondo em fazer. Basicamente é isso. Maravilha, tá vendo?
pensar naquilo que você vai agregar de valor. Que mensagem. Vou É isso anotar aí. também. Mais ensinamentos. Muito obrigado, meu amigo. Ó, Prazer é meu. agradeço. Prazer é meu. Fernando, um dos grandes amigos, nos primeiros que eu conheci aqui na Flórida, logo que eu me mudei, finalzinho de 2017 para início de 2018. Estou muito feliz, tá, Fernando? Prazer é meu. Coração. E eu vim também, Satisfação feliz. te receber. E você que assistiu esse bate-papo, que gostou aqui das lições, dos ensinamentos, enfim, Deixa seu dessa comentário, conversa. né? Isso. Sua pergunta. Coloca a sua pergunta, Participe. faça o seu comentário, mas importante, inscreva-se no nosso canal, Exato. compartilhe para o seu amigo, tá bom? E vamos disseminar esse projeto, essa mensagem, para atingir o máximo possível de pessoas, principalmente para aquelas pessoas que estão buscando empreender ou vir para os Estados Unidos, crescer, expandir seu negócio. E é isso. Mais uma vez, Fernando, brigadão. Prazer. Um prazer. Vamos que vamos. E vamos em frente. frente. Vamos em frente. Deus te abençoe e vamos em frente. Até Amém. o próximo episódio. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, mano. Valeu, acho que valeu.